Muito bem, estamos retornando com a nossa segunda parte da nossa conferência bíblica Decisão. Nós estamos exaurindo a primeira parte desta conferência bíblica, baseado no livro de Lucas, capítulo de número 15, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o registro de Lucas, no seu capítulo 15. Nós estávamos falando sobre a decisão do filho mais novo, do filho mais moço, da tão conhecida parábola do filho pródigo. Observe, queridos e amados irmãos, que aqui neste capítulo 15, os versículos que nós lemos na nossa primeira parte foram os versículos 11 até o versículo 16. Do versículo 13 a 16, nós já conseguimos diagnosticar a decisão do filho mais novo, o filho mais moço, o menor da casa decide. A decisão que ele tomou foi uma decisão sem oração. Ele teve acesso ao pai para pedir a parte da fazenda que lhe pertencia por direito na morte, na partida, na ausência do pai. Mas ele não teve acesso ao pai para pedir ao pai a sua bênção para sair da casa do pai, para viver a sua vida particular. Ou seja, existem coisas que nós oramos ao Pai, pedimos ao Pai e o Pai nos dá. E existem coisas que estão dentro do nosso coração e o desejo de fazer, de praticar é tão grande que nós nem oramos ao Pai por tal decisão, porque já sabemos que a resposta do Pai vai ser negativa, porque enganoso é o coração do homem. Mas o filho mais novo, ele vai tomar uma decisão. Nós falamos na primeira parte desta conferência que a decisão dele foi, poucos dias depois, pegar tudo quanto lhe pertencia e partir. A decisão dele foi partir. A decisão dele foi sair. A decisão dele foi se ausentar de uma casa, a casa do pai. E esta decisão lhe custou muito caro, porque ele decidiu sair da casa do pai, ele decidiu ir para uma terra distante, e a partir deste momento ele começa a sofrer as respectivas quedas. A primeira queda foi a queda moral, que atingiu então o seu caráter, o modus viventes da sua personalidade. A segunda queda que ele sofreu foi a queda financeira, porque veio a consumir, gastar, desfazer de tudo quanto tinha. E a terceira queda que ele sofreu foi a queda espiritual, pois se tornou um apacentador de porcos e chegou ao ponto de desejar comer as alfarrobas que os porcos comiam. Olha só as três quedas e o estágio que alguém chega quando toma decisões sem orar, quando toma decisões por aquilo que sente em seu coração e não pela direção do Pai. Agora, a partir do versículo 17 até a altura do versículo 24, nós vamos encontrar a quarta queda do filho pródigo. As primeiras três quedas são classificadas como quedas negativas: queda moral, queda financeira, queda espiritual, tudo no âmbito negativo.
Agora, a quarta queda, que começa no versículo 17, com esta expressão inicial do texto que diz: e tornando em si. Em uma outra versão bíblica vai estar bem claro: e caindo em si. Esta queda de número 4, ela é uma queda positiva, porque caindo em si significa queda da própria consciência. Nós temos uma consciência. Eu quero me reportar a um texto bíblico que se encontra aqui na carta aos Romanos, capítulo de número 2, aos Romanos, capítulo 2, o versículo é o versículo de número 15, Romanos 2, versículo 15, o texto diz assim: os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Observe, queridos e amados irmãos, que todos nós temos consciência e todos nós temos consciência daquilo que nós estamos fazendo. Nós sabemos se as nossas decisões são corretas ou não. Nós não temos como negar isso dentro de nós. Não dá para fingir, esconder, mentir para nós mesmos. O apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Deus que está em Corinto, no capítulo 2 da primeira carta, e no seu versículo de número 11, ele diz assim, 1 aos Coríntios 2:11, ele diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Na primeira parte desse texto, Paulo está falando de nós, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Nós temos um espírito humano, e nesse espírito humano que nós temos, tem uma faculdade chamada consciência, como também a faculdade chamada fé. E ao aceitarmos a Cristo como Salvador, nós alcançamos a faculdade do amor e a faculdade da esperança. Consciência, fé, amor e esperança. Não tem como nós fugir de nós mesmos, mentir para nós mesmos. Quando nós acertamos, a consciência nos defende, acertamos. Quando nós erramos, a consciência nos acusa, nós erramos. O filho mais moço vai sofrer a quarta queda, e esta quarta queda, ele vai cair em si. Em si quer dizer que ele vai olhar para si mesmo, para o seu interior, e a sua consciência vai começar a lhe acusar, lhe mostrar que a decisão de sair foi errada. A decisão de ir para uma terra distante foi errada. A decisão de gastar tudo quanto tinha foi errada. A decisão da queda moral, da queda financeira, da queda espiritual, o que resultou as três quedas, foi errada. A partir do momento que ele cai em si, vem também o reconhecimento. Logo o arrependimento começa a brotar. E a palavra arrependimento implica mudanças, mudanças de pensamentos, mudanças de hábitos, mudanças de atitudes, mudanças no coração.
A partir do momento que há um reconhecimento, um arrependimento, também há um desejo de volta, e essa volta é uma conversão de direção, aonde eu estava na direção errada e quero me converter, quero me posicionar, quero me direcionar para a posição correta. Então ele decide, olha só, ele decide voltar para a casa do pai. Ele decide regressar para a casa do pai. Ele decide reatar, reconciliar a sua vida com o seu pai. Decisão. Esta decisão agora está perfeita, em perfeita consonância com a palavra de Deus. Quando ele começa a considerar isto, ele também começa a orar dentro de si mesmo, porque as palavras são palavras de oração. Tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Caindo em si, disse: quantos trabalhadores, de meu pai têm abundância de pão, ou têm pão sobre a mesa. Verso 18, a conversão está aqui: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Aí ele começa a orar e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Esta expressão de levantar é conversão, arrependimento, mudança e conversão em direção ao Pai. Decidir voltar. A expressão quando começa a dizer Pai, pequei, é oração. Alguém já está orando para tomar a decisão. Ele está orando para tomar a decisão. E a decisão é voltar para a casa do Pai. Na sua oração, ele reconhece a indignidade dele. Portanto, ele não deseja voltar numa posição privilegiada, que é aquela que ele saiu. Ele saiu como filho, mas reconhece que agora, ao retornar, no mínimo ser tratado como um dos trabalhadores, seria então para ele um patamar já interessante. Este é o pensamento dele. Todavia, agora entra a decisão do pai. A decisão do pai é a decisão de receber. A decisão do pai, ela pode estar pautada em 10 pontos importantíssimos. Vamos observar um pouco mais esse texto. Versículo de número 20 diz: e levantando-se foi para seu pai. Observe: e quando ainda estava longe. E quando ainda estava longe. Por quê? Porque quando ele saiu, a decisão de sair foi a decisão de ir para uma terra longínqua. Então, ainda estando longe, decisão do Pai. Agora não é decisão singular, agora são as decisões do Pai. Vamos ver quantas decisões o Pai tomou em relação ao filho mais novo. Versículo 20, primeira decisão do pai. Viu-o seu pai. Viu-o seu pai. Esta aqui é a primeira decisão do pai. O filho estava longe, mas o pai decidiu olhar para o filho. O pai decidiu não perder o filho de vista. O filho estava longe. A decisão do pai é continuar olhando para o filho. O filho deu as costas para o pai, mas o pai nunca perdeu o filho de vista. Decisão do pai,
olhar para o filho. Segunda decisão do pai, e se moveu de íntima compaixão. E se moveu de íntima compaixão. O pai decidiu ter compaixão do filho. Esta mesma palavra compaixão é a mesma para misericórdia. Esta palavra misericórdia significa sentimento doloroso pela miséria de alguém. E a coisa mais linda na palavra misericórdia, na raiz hebraica, é que a palavra misericórdia, ela não vem do coração, ela não vem dos lábios, da língua, da boca, não vem do olhar, nem dos pensamentos, ela não vem dos desejos da carne. A palavra misericórdia, ela vem justamente do útero de uma mãe. A palavra misericórdia vem do útero de quem gera. Quem não gera não tem misericórdia, ou seja, quem não é pai jamais terá misericórdia do seu filho. A palavra íntima compaixão, íntimo, no útero. Por quê? Porque este aqui é um filho gerado no pai. O pai que gera tem misericórdia. Isso é muito importante. Se você não tem misericórdia de alguém, é porque você nunca gerou ninguém. Quem gera tem misericórdia. Só tem amor e misericórdia quem sentiu as dores do parto, e o pai sente, tem íntima compaixão. Além disso, em terceiro lugar, a terceira decisão do pai, e correndo, e correndo, e correndo. O pai correu ao encontro do filho mais novo. Por que que o pai correu ao encontro do filho mais novo? Esta é a quarta decisão do pai. A primeira ele viu, a segunda ele se moveu de íntima compaixão. Então é a terceira ele correu. Terceira decisão do pai foi correr ao encontro do filho. Mas por que que o pai correu? Se você for no livro da lei do Senhor, lá no livro de Deuteronômio, capítulo de número 21, você vai encontrar uma expressão muito importante. Capítulo 21 deste livro, o livro da lei do Senhor, livro de Deuteronômio, capítulo 21, acerca dos filhos desobedientes, está aí no versículo 18. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando-o eles, lhes não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciões da sua cidade e à porta do seu lugar. E dirão aos anciões da cidade: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel o ouça e o tema. Pense um pouquinho no que esse texto está falando. Esse texto, na lei do Senhor, está autorizando o pai e a mãe levar um filho rebelde, comelão, beberrão, ingrato, que desfez de tudo que o pai construiu, levá-lo aos anciões da cidade para ser julgado publicamente e ser morto a pedradas. O filho mais moço, quando está voltando para a casa do pai, a primeira decisão do pai foi olhar para ele. A segunda decisão do pai foi ter íntima compaixão. A terceira decisão do pai foi correr ao encontro dele. Com isso o pai está dizendo: se eu não for ao encontro dele correndo,
ele vai morrer apedrejado, porque toda a cidade sabe o que ele fez comigo. E a cidade vai usar a lei, vai matá-lo a pedradas. Então eu vou correr ao encontro dele, porque se alguém for atirar pedra, atinge em mim, mas não atinge nele. Olha que decisão! Olha a decisão deste pai, um pai que corre, um pai que vai ao encontro, o pai que aceita passar pelo vitupério, pela vergonha, porque para este pai correr ele tinha que cingir-se, ele teria que levantar os seus vestidos à altura da cintura e cingir para suas pernas ficarem livres para correr ao encontro do pai. O pai não teve vergonha de mostrar a sua própria perna. O pai deixou as pernas de fora. Todos viram as pernas do pai. Isso era uma desonra para um judeu. O pai está dizendo: eu sou desonrado, mas não deixo um filho morrer. Alguém vai dizer que eu fui desonrado, mas ninguém vai dizer que esse filho morreu, porque eu saí ao encontro, eu corri ao encontro dele. Esta é a terceira decisão do pai. A quarta decisão do pai, ainda no mesmo versículo 20, foi lançar-se-lhe ao pescoço. O pai lhe abraçou, o pai pegou-lhe pelo pescoço, a altura da ligação entre a cabeça e o corpo é o pescoço. O pai abraçou ele bem na reconciliação. O pai lhe abraçou bem na ligação entre o corpo e a cabeça. Cristo, a cabeça, o corpo, a igreja. O pai lhe abraçou na ligação da reconciliação. Esta é a quarta decisão do pai. Primeira, ver. Segunda, compaixão. Terceira, correr. A quarta, abraçar-lhe ao pescoço. Quinta decisão do pai, beijar. Beijar. O beijo daquele que ama, o beijo daquele que perdoa, o beijo daquele que recebe, o beijo daquele que abraça, o beijo daquele que libera o perdão. Quinta decisão do pai. A sexta decisão do pai está no versículo 22. O pai disse: trazei depressa o melhor vestido. O pai decidiu dar a este filho o melhor vestido. A pergunta que eu faço é: quem naquela casa tinha o melhor vestido? O melhor vestido era do pai. O pai decidiu dar ao filho o melhor que ele tinha. O pai sempre dá o melhor para o filho. Sétima decisão do pai foi dar ao filho também um anel no seu dedo. O pai decidiu colocar no dedo do filho o anel da família, da unidade do lar, da restauração da família, da reconciliação familiar. Primeiro, viu. Segundo, compaixão. Terceiro, correu. Quarto, lançou-se ao pescoço. Quinto, beijou. Sexto, melhor vestido. Sétimo, anel. Oitava decisão do pai: coloca sandálias nos pés. Porque filho sem sandálias é escravo, filho com sandália tem a dependência do pai, a autoridade do pai e tem liberdade para ir e vir na casa do pai. Calças o pé dele com as sandálias. É a oitava decisão do pai. A nona decisão do pai, verso 23, trazei o bezerro cevado, matai-o. Olha a nona decisão do pai: imola, sacrifica, oferece. Agora é a hora da redenção, da remissão, do pagamento da dívida. Alguém tem que morrer. O novilho cevado, o novilho que foi preparado desde o dia que o filho saiu, o novilho foi cevado, foi sendo alimentado, porque um dia o filho voltaria. O novilho seria então imolado em favor do filho. A decisão do pai é imolar em favor do filho. É a nona decisão.
a 10ª decisão do Pai: comamo-nos e alegramo-nos. Haja música, haja dança, haja festa, haja mesa, haja banquete. Vamos celebrar, vamos à mesa, vamos às danças, vamos à música, porque é dia de festa. A 10ª decisão do Pai: convite para a mesa, convite para a festa, convite para a alegria, convite para o banquete, convite para a dança. Estas são as 10 decisões do Pai. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Glórias ao nome do Senhor. Este texto tem muito a nos ensinar quando o assunto é decisão. A decisão do filho em sair, a decisão do filho em voltar e as 10 decisões do pai em relação ao filho mais novo quando ele decide voltar. Essas decisões do pai continuam vívidas, atualíssimas, contemporâneas, hoje, agora, em relação à minha, à tua, à nossa decisão de voltar para Cristo e estar com Cristo. Não fique distante do Pai, retorne para o Pai. Decida estar com o Pai, decida servir ao Pai, decida estar na casa do Pai. O filho mais novo veio pensando: não sou digno de ser chamado teu filho. O pai está olhando para ele com 10 decisões para provar para ele que ele continua sendo filho. O filho volta decidido a trabalhar na casa do pai como um dos seus jornaleiros ou trabalhadores para receber salário e pagar a dívida que ele fez quando saiu na casa do pai. O pai decide liberar para ele 10 decisões que revelam bênção completa e graça imerecida, porque graça não se paga, graça se recebe. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Aqui nós encerramos esta segunda parte da nossa conferência bíblica Decisão. Você não pode perder a terceira parte. E se você não assistiu a primeira, vai lá no nosso canal e assista a primeira parte e não perca a terceira parte, que nós vamos continuar neste capítulo 15, observando outras decisões que o texto nos ensina. Deus em Cristo te abençoe e até a nossa próxima conferência bíblica Decisão para a glória de Deus.